Você sabia que espécies inteiras de sapos, rãs, morcegos e algumas árvores podem estar seriamente ameaçadas de extinção ou já foram extintas por causa de fungos? Nesse vídeo nós vamos entender um pouco mais sobre a nossa relação com os fungos patogênicos, que causam doenças, em nós, animais e nas plantas. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca. Eu sou o Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. O reino fúngico inclui pelo menos 6 milhões de espécies e é notável no que diz respeito ao profundo impacto na saúde global, na biodiversidade, na ecologia, agricultura, manufatura e pesquisa biomédica. Aproximadamente 625 espécies de fungos foram relatadas para infectar vertebrados, causando doenças, por exemplo. 200 das quais podem ser associadas ao ser humano, seja como comensais e membros do nosso microbioma, ou como patógenos que causam doenças infecciosas. Esses organismos representam uma ameaça crescente à saúde humana, com o aumento global da incidência de infecções fúngicas invasivas, a sua prevalência de alergia fúngica e a evolução de patógenos fúngicos resistentes a algumas ou a todas as classes atuais de antifúngicos. Mas vale muito destacar aqui que nós já falamos na nossa série anterior sobre um fungo, que é o Cordyceps, que está sendo o grande auge da série The Last of Us, que fez bastante sucesso, e também do jogo The Last of Us, que no caso, na série, aquele fungo que infecta humanos e torna os humanos parasita, como se fossem zumbis, não é um fungo que infecta humanos, não é um fungo que infecta mamíferos, ele só infecta invertebrados, insetos e aranhas. Por isso, não tenha medo daquele fungo, mas pode ficar bastante atento sobre uns outros que nós vamos descrever aqui nessa série de vídeos. Mais amplamente, tem havido um surgimento sem precedentes e mundial de patógenos fúngicos que afetam a biodiversidade animal e vegetal. Aproximadamente 8 mil espécies de fungos e homicetos estão associadas a doenças de plantas. Anualmente, mais de 150 milhões de casos graves de infecções fúngicas ocorrem em todo o mundo, em humanos, por exemplo, resultando em aproximadamente 1,7 milhões de mortes de pessoas por ano. De forma crescente, esses números estão continuamente em ascensão em uma série de desenvolvimentos sociais e médicos durante as últimas décadas, que acabam estimulando a disseminação de infecções fúngicas, que nós vamos explorar em mais detalhes ao longo dessa série. Por isso, não deixe de se inscrever aqui para conferir isso depois. Para colocar esses números em perspectivas, a tuberculose causa 1,5 milhão de mortes por ano, enquanto a malária causa cerca de 405 mil mortes por ano. Embora existam milhares de espécies de fungo em todo o mundo, prevê-se que cerca de 500 espécies sejam infecciosas para o ser humano. A maioria dos fungos está presente no ambiente e também faz parte da flora normal intestinal em humanos e animais. As infecções fúngicas em humanos podem variar de infecções comuns, leves e superficiais, a infecções invasivas com risco de vida, especialmente nos casos em que o paciente é imunocomprometido ou imunossuprimido, por exemplo. A vigilância em saúde de doenças fúngicas geralmente ela não é obrigatória, sugerindo que a maioria das estimativas sobre essas doenças é conservadora, porque a vigilância em saúde, eu posso dizer isso porque atualmente ocupa um cargo dentro da vigilância em saúde, a gente atua sempre fazendo a partir de notificações que as unidades de saúde passam para a gente. Se ela não é obrigatória, dificilmente os médicos, os enfermeiros vão avisar para a vigilância que aquela doença está acontecendo. Então, não há como tomar medidas, prever ações para combate. E aí vamos entrar agora no caso das doenças fúngicas para as plantas. A doença fúngica ela também pode danificar plantas e culturas de plantas, causando grandes perdas na atividade agrícola e na produção de alimentos. Doenças invasivas de árvores causaram a perda de aproximadamente 100 milhões de olmos no Reino Unido e nos Estados Unidos.
e 3,5 bilhão de castanheiros sucumbiram à praga do castanheiro nos Estados Unidos. Embora seja importante ressaltar que são apenas algumas espécies que causam as doenças nas plantas. Então você não precisa ficar como louco só porque apareceu um fungo na planta. Depende de qual fungo que é, né? Qual cogumelo que é. Lembram das micorrizas, que são as associações entre fungos e plantas que são vitais para sustentar a floresta, que são as famosas internet das árvores? Então, confere lá depois esse vídeo que é bem legal. As doenças infecciosas emergentes causadas por fungos são cada vez mais reconhecidas como uma ameaça mundial à segurança alimentar. E esse não é um problema novo, e os fungos são conhecidos há muito tempo por constituírem uma ameaça generalizada às espécies vegetais. Epidemias de doenças de plantas causadas por fungos e homicetos fúngicos alteram o curso da história humana. No século XIX, a praga tardia levou à fome, a ruína econômica e a queda do governo inglês durante a fome da batata irlandesa. E aí nós entramos no caso dos fungos e a sua relação com os animais. Fungos patogênicos animais estão ameaçando os morcegos, anfíbios e répteis com extinção. O Batrachochytrium dendrobatidis, que infecta a pele, foi descoberto em 1997 e nomeado em 1999. O Batrachochytrium dendrobatidis demonstrou infectar mais de 500 espécies de anfíbios em 54 países, e em todos os continentes onde os anfíbios são encontrados. Ele é altamente patogênico em uma ampla diversidade de espécies. Como consequência da infecção, algumas áreas da América Central perderam mais de 40% das suas espécies de anfíbios. Uma perda que resultou em mudanças imensuráveis no nível do ecossistema, porque cada espécie desempenha um papel no ambiente que eles vivem. As infecções fúngicas que causaram declínios populacionais generalizados não se limitam aos cultivos, aos morcegos e aos sapos. Estudos mostram que eles estão emergindo como patógenos em diferentes espécies, que incluem desde corais moles, que quem infecta eles no caso é a aspergilose do leque do mar, causado pela Aspergillus sidoi, as abelhas, que também são infectadas pelo Microsporidiano nosema, associadas ao distúrbio do colapso da colônia, que causa a morte de milhares de abelhas de uma vez. Os fungos, assim como algumas infecções bacterianas e virais, também podem ser altamente letais aos indivíduos que são chamados de ingênuos, que é aqueles que nunca tiveram contato com eles, com taxas de mortalidade próximas a 100%, como no caso do Batrachochytrium dendrobatidis, que afeta os anfíbios, que é uma taxa de mortalidade de 100%, o Geomyces destructans, no caso dos morcegos, e o Ophiostoma ulmus, que mata tudo. Os fungos têm um alto potencial reprodutivo e em uma grande população hospedeira, esse efeito ele pode resultar na infecção de todos os indivíduos antes que a população seja levada a baixas densidades na qual o patógeno não pode mais se espalhar. Porque, pensa, se tem muitos indivíduos, é fácil de ele contaminar um ao outro. Porém, se são poucos indivíduos, é mais difícil que um indivíduo tenha contato com o outro, então ele se espalha menos. Mesmo que o patógeno não leve o hospedeiro à extinção completa, ele pode reduzir severamente o tamanho da população até um ponto em que a espécie ela é vulnerável a qualquer tipo de catástrofe, de algum colapso que possa acontecer, que aí a espécie entra em extinção. Os fungos têm estágios de dispersão notavelmente resilientes, resistentes. Uma característica que eles compartilham com algumas bactérias que formam esporos, como o Bacillus anthracis, o famoso anthrax. A capacidade de sobreviver independentemente fora do seu hospedeiro, como no caso dos fungos, como o que é chamado de saprófito de vida livre, que é aquele indivíduo que vive a partir da decomposição dos outros ali no solo, ou como esporos que duram muito tempo no ambiente, é provavelmente a característica mais importante na condução de surgimento de fungos patogênicos, devido a um alto risco de transporte do esporo
para hospedeiros que nunca tiveram contatos com eles, com aquela espécie de fungo, porque ele pode viver no ambiente. Então, mesmo que ele mate todos daquela espécie, ainda assim ele vai resistir no ambiente e pode contaminar outra espécie que nunca teve contato com ele. Além disso, fungos patogênicos com um estágio de vida que é saprófito, que vive ali na decomposição dos outros ali no solo, pode levar à extinção do hospedeiro, porque a sua taxa de crescimento ela não depende da densidade da população, porque ela não é parasita obrigatório. E muitas doenças fúngicas que ameaçam populações naturais são causadas também por fungos oportunistas, que às vezes ele pode infectar um animal, mas às vezes não. Depende da situação. Muitos fungos do filo Ascomycota são organismos comuns do solo e eles são tolerantes à salinidade, com a consequência de que quando eles entram no sistema marinho, quando acontece algum tipo de drenagem da água doce, e aí os fungos, a água salgada entra nessas áreas que antes tinham rios, eles são capazes de infectar hospedeiros que são suscetíveis a esse fungo, como no caso os corais, que são infectados pelo Aspergillus sidoi, as lontras marinhas, que são afetadas pelo Coccidioides immitis, e também as tartarugas cabeçudas, que podem ser infectadas pelo Fusarium solani. Em ambientes terrestres, fungos potencialmente letais, eles são onipresentes, como o agente causador da aspergilose, o Aspergillus fumigatus. E o levantamento do solo, estudos do solo, mostraram que os geomices são organismos comuns do solo que podem causar a morte de muitos animais. O Geomyces destructans, ele também foi encontrado e recuperado de solo de cavernas na qual os morcegos infectados vivem, mostrando que o patógeno ele é capaz de sobreviver e persistir em poleiros que foram infectados, mesmo quando os morcegos não estão mais no ambiente. E em nosso próximo vídeo nós vamos explorar um pouco mais sobre como os fungos afetam e impactam diretamente na saúde humana. Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal e também de conferir a nossa série anterior de vídeos na qual nós falamos sobre o Cordyceps e as suas muitas propriedades medicinais, porque nem tudo na vida é tão ruim assim, né? Também tem os seus lados positivos. Por isso, não deixe de se inscrever aqui. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais!